421 gols na carreira, mais que Ronaldo. 363 assistências, mais que Johan Cruyff. Tudo isso enquanto jogava como um meio-campista. Alex de Souza. Esse nome é pra ficar na memória, e vale a pena contar essa história pros seus filhos. Só que saca só, tem uma parada triste nessa saga. Parece que alguém fez de tudo pra sabotar a carreira dele. Não uma, não duas, mas em 3 vezes diferentes. Nas palavras dele, eles tentaram me destruir de todas as maneiras possíveis, e quase conseguiram. Meu nome é Diogo, e no vídeo de hoje eu vou te contar como a máfia do futebol arruinou a carreira daquele que seria um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Mas antes, já faz aquele hat-trick pra nós. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Se você gosta de negócios e polêmicas relacionadas ao futebol, você está no canal certo. Alex foi um cara banido, exilado, enganado e até processado só porque mandou a real sobre a corrupção no futebol brasileiro, italiano e turco. E olha só, mesmo levando o Brasil a 2 títulos de Copa América, um deles como capitão e usando a lendária camisa 10, o cara nunca foi convocado para uma Copa do Mundo. A torcida pedia, implorava, mas nada. E mesmo assim, no meio desse caos todo, o Alex continuava jogando muita bola como se não houvesse amanhã, fazendo números de craque como Ronaldo e Messi. E tudo isso com um futebol que convencia, que era uma obra de arte, muito bonito de se assistir. Até o bruxo Ronaldinho Gaúcho chamou o cara de gênio e disse que foi o melhor parceiro que ele já teve. Mano, isso não é pouca coisa. O Alex era tipo um bug no sistema. Começou a brilhar aos 16 anos na academia do Coritiba. Mesmo com o clube quebrado, ele era tão foda que quando chamaram o time pra treino, deixavam ele de fora. Mas aí, em uma tarde só, todo mundo se tocou que o moleque era absurdo. Na primeira jogada deu uma assistência, na segunda, na outra, e no final do ano já tinha contrato profissional e levou o Coritiba de volta à primeira divisão, sendo eleito o jovem jogador do ano. No ano seguinte, com 19 anos, o Coritiba deu pra ele a 10 e ainda fez o cara virar capitão do time. E aí, além do Alex, foi só crescendo. E mano, deixa eu te contar uma coisa sobre a saga do Alex. Eu tenho certeza que você vai ficar de queixo caído. Em apenas 3 meses de temporada, o maluco já tinha metido 15 gols em 24 partidas. E é bom lembrar que ele jogava no meio campo, tá? Ele não era atacante. Aí ele foi eleito o melhor jogador do campeonato paranaense e começou a chamar a atenção de Palmeiras e Corinthians. Mas antes de tomar qualquer decisão, o cara embarcou para a Copa do Mundo Sub-20. De cara, detonou uma seleção francesa com Henry, Anelka e Trezeguet. E no mata-mata foi 10-0 contra a Bélgica. Foi aí que o Alex fez o primeiro gol de falta, deu assistência pro segundo, driblou o goleiro no quarto, deu aquele arremesso de goleiro no quinto, assistência pro sexto e driblou o goleiro de novo no nono. Mano, isso foi uma das melhores atuações que eu já vi. O Brasil marcou 25 gols em 4 partidas, mas vacilou contra a Argentina. Mas de volta à vida real, a escolha era difícil. Palmeiras ou Corinthians? E o Alex sacou que o momento no Palmeiras estava perfeito. Não era só porque eram patrocinados pelos bilionários da Parmalat, mas também porque tinham perdido um monte de feras, tipo Ronaldo, Edmundo, Roberto Carlos, Cafu, e tinham acabado de contratar o Felipão. O cara tinha levado o Grêmio ao auge. Se ele jogasse direitinho, poderia virar uma lenda rápido. E foi assim, por 3 milhões de reais, que o Alex assinou com o Palmeiras e se tornou o jogador mais caro que já saiu do Paraná. Inicialmente, o Felipão até pensou em emprestá-lo, mas o Alex fez questão de ficar e foi fácil. Toda vez que ele entrava, o jogo virava. Rapidinho ele virou o ídolo do clube. Ele era o maior nome do Palmeiras. O cara chegou no meio da temporada e já chocou os jogadores mais velhos que ficavam falando: no ano que vem a gente ganha a Libertadores. Se não for ano que vem, é no ano seguinte. E não é que eles estavam certos? E mano, olha só, a trajetória do Alex, mesmo sem garantir uma vaguinha na Libertadores no primeiro ano, o cara mandou ver na Copa Mercosul pra se preparar pro ano que vinha pela frente. E o resultado foi sensacional. Marcou gol em todo canto, ganhou o título de artilheiro e foi eleito o jogador do torneio. Merecido demais. E pra coroar, no final do ano ele já estava estreando na seleção brasileira, com só 20 anos. Mesmo assim, a promessa não parou por aí. Em 1999, a meta era clara, a Libertadores. E quando a galera vaiou ele de bobeira no jogo contra o Vasco, o Alex fez o que faz de melhor. Meteu 2 golaços e virou o jogo.
carregando o Palmeiras até vencer o Desportivo Cali na final. É isso aí, campeão da América com 21 anos. Mas não parou por aí. Além de conquistar a Libertadores, ele partiu para a Copa América pela seleção e levou tudo também. Na Copa das Confederações ele foi o rei, marcando 4 gols e dando 2 assistências, ganhando o título de artilheiro e sendo a primeira estrela do torneio. E ainda pelo Palmeiras, Alex enfrentou Ronaldinho pelo Grêmio, que na época ainda estava começando a sua carreira. E Palmeiras e Alex simplesmente meteram 6-0 no Grêmio. Alex fez 2 gols e deu 1 assistência. Quando perguntaram pro Ronaldinho anos depois, ele só elogiou, dizendo: "Não me lembre disso, foi a maior derrota da minha vida. Mas não fala mal do Alex na minha frente, ele era um gênio com a bola." E rapaziada, teve mais. Eles enfrentaram o time tricampeão Manchester United pelo Mundial e mesmo dominando o jogo, perderam. E o gol tomado foi pura lambança do Marcão. Teve gol anulado injustamente do Alex, que ficou a ponto de ultrapassar Raul e Rivaldo no prêmio de melhor artilheiro internacional. Mas mesmo assim o Alex estava com um futuro mais brilhante que o sol. Ele assinou com a Puma, virou modelo da Armani, casou com a filha do presidente do Curitiba e brilhou na campanha vitoriosa do torneio pré-olímpico. E olha só, ele não só levou a braçadeira e a camisa 10 de capitão na frente do Ronaldinho, mas deixou claro que era o jogador superior. Como um jornal escreveu: "Ronaldinho sempre dá um jeito de chegar na bola, mas o Alex é diferente. Parece que é a bola que procura um jeito de chegar até ele." Depois desse Mundial contra o Manchester, o cara tava de boa de férias e o Felipão ligando pedindo pra ele voltar mais cedo, dizendo que sem ele eles não venceriam o Corinthians. E aqui tem algo insano. Mesmo contra a vontade de Alex, ele cede o pedido de Felipão, chega 1 hora antes do jogo, faz um hat-trick e ganha de 3-1 do Corinthians, o maior rival. Detalhe, depois desse jogo ele voltou para as férias. Parecia que o cara nem era real, tá ligado? E olha só, ele nem deu mole no torneio Rio-São Paulo. Nas quartas de finais, voltando das férias, ele fez um hat-trick contra o Corinthians. E depois na semifinal e na final contra o Vasco, fez a diferença. Fez gol, deu assistência e levou o troféu pra casa. O cara era imparável. Mas rapaziada, nem tudo é flores. É aqui que entra a parte triste da história. O Parma era tipo o PSG dos anos 90. Tinha Buffon, Thuram, Cannavaro, Crespo e outros craques quiseram levar o Alex. O negócio movimentou 8 milhões de euros, tornando ele o terceiro jogador mais caro que saiu do Brasil. Até aí tudo certo, mas quando o Alex chegou no aeroporto, ninguém tava esperando por ele. Mas onde já se viu isso, mano? Que coisa esquisita, né? Pô, aí a parada começou a desandar rápido. Alex percebeu que o Parma não tinha a menor intenção de apresentar ele pra torcida e a imprensa. Aí rolou uma reunião sinistra com a diretoria, e o clube começou a propor uns esquemas de pagamento meio nebulosos, tipo conta offshore no Uruguai. Só que a coisa ficou doida quando a esposa de Alex, que manjava de italiano, escutou os caras planejando emprestar ele pro Verona, na 2ª divisão do futebol italiano. A mulher dele enlouqueceu e mandou ver nos berros. Fez um maior barraco, chamando os caras de malucos por mandarem um dos melhores jogadores do mundo pra um clube pequeno. Aí o Alex ficou pé da vida com o rumo que sua carreira tava tomando, e pediu um help do sogrão, o presidente do Curitiba. Ele acabou indo parar no Flamengo por empréstimo, mas nem imaginava que a situação ia piorar. Juntou-se à seleção para as Olimpíadas e pô, foi desastre total. Perderam pro Camarões. E aqui no Brasil isso foi visto como uma humilhação. Alex falou que sabia que muita gente ia se lascar depois desse momento. Mas veja bem, a culpa não era dos jogadores. Muitos diziam que o treinador era furada. Quase nunca aparecia nos treinos e a delegação tava um caos. Alex até enfrentou o chefe da delegação olímpica, dizendo que o cara não tava ajudando em nada, só ficava dando um rolê na Vila Olímpica e estava sempre bêbado. E essa parada foi tipo o pivô da treta com a CBF. As consequências foram catastróficas. Ele chegou no Flamengo já com a temporada quase no fim, e o clube na época estava num completo caos. O Alex era muito tranquilão e ele não se entrosou com a galera, que na época do Flamengo só queriam saber de festa. Segundo ele, as instalações eram um barulho, o vestiário fedia chulé constante, e ele teve até que levar o próprio uniforme depois dos jogos. E pra piorar, não viu um centavo de grana que deveriam pagar. Quando teve chance, perdoou as dívidas na mesa e se mandou de volta pro Palmeiras.
Mas aí foi mais do mesmo. Nessa passagem pelo Palmeiras, a diretoria trouxe Alex, mesmo contra a vontade de um dirigente que foi pro olho da rua logo depois. O maluco leu uma fake news de um jornal de quinta e achou que o Alex era culpado pela demissão dele. Mas olha só, rapaziada, mesmo com essa treta toda, o Alex mandou o Palmeiras para semifinais da Libertadores. Alex mandou bem, meteu 4 gols e 7 assistências em 12 jogos, liderando a tabela de assistências. E aí foi hora de voltar pro Parma. E foi aí então que Alex sacou que os caras nunca tiveram a real intenção de ficar com ele. Eles nem pagaram o bônus de adesão que tinham prometido. Percebeu que o esquema era só usar ele como fonte de dinheiro, emprestando pra cá, emprestando pra lá e ficando com a grana das taxas. Geral falou pro Alex não se meter nisso, mas o cara processou a Parmalat, gigante da Itália, uma das maiores empresas da época. Foi um caos total. Enquanto isso, ele se juntou ao Brasil pra Copa América de 2001, e com alguns jogadores se recusando a ir por causa de guerra civil, o Brasil levou um nocaute de Honduras. Mais uma humilhação pra conta. De volta ao Brasil, o Alex ligou o modo advogado, encontrou uma brecha para assinar com o Cruzeiro sem autorização do Parma e começou a lutar pela liberdade dele. A Federação Brasileira proibiu ele de jogar, mas aí ele foi lá e mandou pro Comitê de Investigações do Parlamento. Quando viraram as atenções para a transferência dele, a conclusão foi rápida: lavagem de dinheiro. Nenhum centavo da grana que eles faturaram com a transferência foi declarado para o Banco Central do Brasil. Mesmo assim, Alex estava fora dos campos, e os advogados diziam que o caso podia levar anos. E aí o cara teve uma sacada genial. Fingiu que ia fazer um acordo com o Parma, fez assinarem os papéis indicando a grana que deviam a ele, deu pra trás e apresentou esses papéis no tribunal. Agora ele tinha a prova que o Parma estava tentando dar uma de esperto. Uma semana depois já estava de volta jogando no Cruzeiro. Agora lembra do dirigente que achou que o Alex tinha demitido ele do Palmeiras? Esse mesmo assumiu o Cruzeiro e tentou ferrar com o Alex de todas as formas. Antes de um jogo contra o Atlético Mineiro, ele soltou um "hoje vou te ferrar, agora é minha vez". Só que o tiro saiu pela culatra. Alex meteu 2 gols e foi eleito o melhor em campo. Mesmo assim, 1 mês e meio depois, tudo tava um rebuliço de novo. Pô, aí a parada ficou tensa pro Alex quando o Parma resolveu falsificar a assinatura dele em uns papéis só pra dar o troco pelo que ele tinha aprontado. A FIFA, na hora de banir ele do futebol, deu uma de detetive Pikachu e viu que o Parma tava mentindo feio. Eles tinham escrito até o local e a data da suposta assinatura, mas o Alex estava na seleção brasileira naquele dia. A FIFA então deu um tapa na cara deles e deixou o Alex assinar com quem quisesse até decidirem o que fazer. Depois de ficar 3 meses sem jogar, só pensando na Copa do Mundo, o Alex ligou pro Felipão, que estava treinando a seleção brasileira na época, e pediu conselho. Felipão disse que o Alex só entrava na lista se voltasse para um dos grandes times do Brasil. Daí o Alex voltou pro Palmeiras pela 3ª vez, mas mano, na 4ª partida já estavam vaiando ele, e o cara foi até escoltado para fora do campo depois de ser eliminado da Copa do Brasil por um time da 3ª divisão, o Gigante Asa. O pior é que ele estava machucado porque o seu antigo técnico fez ele visitar um feiticeiro ao invés de tratar a lesão direito. O pior é que eu tô falando sério, mas a única forma de salvar a moral dele era fazer algo genial. Então 1 mês depois, num jogo contra o São Paulo do Kaká, Alex marcou um golaço que é um dos melhores de todos os tempos. O cara passou por 2 zagueiros e ainda meteu um drible no Rogério Ceni. Sério, eu fiquei arrepiado quando eu vi isso pela primeira vez. Mas a parada mais importante foi que o Alex mesmo disse: espero que esse gol tenha sido o último empurrão que eu precisava para garantir a minha convocação pra Copa. E rapaziada, aqui parecia que tava tudo certo pro Alex. O Alex já tinha até conversado com o Felipão sobre isso, e o técnico garantiu que toda essa confusão não ia afetar a convocação dele. Foi aí que o Alex teve um colapso quando viu que o nome dele não tava na lista do Felipão, e ele não ia jogar a Copa. Alex saiu de casa, foi até o campo de treino do Palmeiras e mandou o próprio contrato pro espaço. Nem queria mais saber de pisar naquele lugar, foi bem humilhante. Mas se liga só, quando ele voltou pra casa, rolou uma notícia boa. A esposa tava grávida e ela esperou ele sair pra ver essa questão da Copa do Mundo pra contar. Foi um turbilhão de emoções. A vida é doida mesmo, né? Depois de todo esse rolo da Copa do Mundo, o Alex tava naquela vibe, poxa, parece que não tem mais jeito. Mas é claro que sempre tem uma luz no fim do túnel. O Emerson, que tava na lista, se machucou e o Alex era o favoritão pra ocupar a vaga. Só que o Felipão anunciou a substituição e convocou o Ricardinho, que quase não jogava pela seleção e já tinha 28 anos na época. Como dizia Luxemburgo, acho que a ausência do Alex foi um crime. E o Ronaldinho completava:
O time inteiro ficou triste quando soube que ele não vinha. Não dá pra entender o que fizeram com ele. Mas aqui é a parte mais triste do vídeo, pessoal. Quando a esposa do Alex soube que ele ficou de fora, ela passou mal e perdeu o bebê. O cara ficou deprimido, começou a beber, comer pra caramba, nem queria sair de casa pra não ter que lidar com a Copa do Mundo. Ainda mais quando o Brasil ganhou a Copa. Aí, com a solução temporária da FIFA chegando ao fim, o Alex estava quase feliz de ter que voltar pro Parma, só pra fugir do Brasil. Surpreendentemente, chegando lá, o Parma diz que agora eles querem mesmo o Alex no time. Só que o problema é que nessa altura o cara tava meio fora de forma. Bem diferente do Alex que a gente conhecia. Pra você ter uma ideia, eles nem deixaram o Alex treinar com a equipe, só focaram em fazer o cara perder peso. Apesar dele ter se recuperado rápido, insistiram em convocá-lo só pra amistosos sem graça, contra times meia boca. Ele marcou 2 gols e 7 assistências, mas logo depois a surpresa, o Parma rescindiu o contrato com Alex. O Parma nem sabia, mas tinham acabado de dispensar um dos melhores jogadores do mundo. Quando o Alex voltou pro Brasil, pela primeira vez não tava fácil arranjar clube. Só o São Caetano e o Grêmio deram uma moral pro cara, mas isso na época não parecia aquelas coisas. Aí quando tudo tava indo pro fundo do poço, Vanderlei Luxemburgo ligou pro Alex, pediu pra ele ir pro Cruzeiro e mandou a real. Ninguém quer você aqui, nem torcida, nem diretoria. Só me deixaram falar com você porque prometi que se não jogasse bem, eu mesmo pagava o seu salário. Ou seja, o professor chamou a responsa. O Alex, meio cabisbaixo, topou a parada. Chegou no Cruzeiro todo largado, como ele mesmo conta na autobiografia dele, que diz assim: meu rosto estava inchado de tanto chorar. Quando o Vanderlei me viu, me abraçou e disse que juntos a gente ia calar a boca. Prometeu que ia me ajudar, que tudo ia ficar bem, e eu acreditava nele. É, rapaziada, a vida do Alex foi uma montanha russa de emoções. Mas e aí, você acha que ele poderia ter sido um dos melhores jogadores do mundo? Qual que é a sua opinião sobre a não convocação dele para a Copa do Mundo de 2002? É mancada ou foi correto? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.